Olá, seja bem-vindo à segunda edição do podcast Universalista, do portal universalista.org. Esse aqui é um conteúdo apenas em áudio, então não precisa prestar atenção no vídeo, não precisa prestar atenção na janela do YouTube. Assim você pode fazer outras coisas enquanto me ouve, ou se não estiver fazendo nada, você pode deitar, relaxar, fechar os olhos, prestar atenção na minha voz, na musiquinha do fundo. Nessa edição eu vou tratar sobre um assunto que eu particularmente sou chegado, que é a ayahuasca, também muito conhecida como chá do Santo Daime. Vou falar disso porque é algo que tem se popularizado cada vez mais, né? As pessoas estão tendo acesso, estão procurando isso por N motivos. Você que tem entre 18 e 30 anos de idade provavelmente tem um amigo mais zen, esotérico assim, ou também um amigo mais bicho-grilo que vai acabar te convidando para participar de uma cerimônia espiritual com o uso desse chá, né? Ou não. Ele tem se popularizado entre os jovens também, o que gera algumas questões quanto ao motivo pelo qual está se procurando o uso, né? Eu vou tentar nesse podcast explicar o essencial sobre o chá, quais são os efeitos físicos, efeitos mentais, indicações, contraindicações, quem não pode tomar, como você se prepara para o uso, como vai ser depois, enfim, é um pod voltado principalmente para quem está começando agora ou ainda vai tomar pela primeira vez. Eu vou tentar ser imparcial, mas se eu acabar opinando, né, é apenas a minha opinião, não é verdade absoluta. O primeiro tópico que eu vou tratar é o que é ayahuasca. Né? É chá do quê? É química, natural, é droga? Então vamos lá. A ayahuasca é totalmente natural, é um chá feito com duas plantas da floresta amazônica, o cipó, chamado Banisteriopsis capi, conhecido também como mariri, que age como inibidor de monoaminoxidase, depois vou explicar o que é isso. E as folhas do arbusto Psychotria viridis, que também é conhecido como chacrona. Essas folhas é quem carregam o princípio ativo do chá, a dimetiltriptamina, que é a DMT, que causa os efeitos da expansão de consciência, as visões, sensações, enfim, né? A ayahuasca já era utilizado pelos incas e pelo menos mais 72 tribos indígenas da Amazônia. Até hoje ela é utilizada, difundida em países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Brasil, né? É milenar. Aqui no Brasil, o uso é legalizado pelo CONAD somente em cerimônias religiosas. Tem diversos templos, grupos espiritualistas que servem o chá de forma sacramental, cerimonial, respeitosa, né? Enfim. É esperado, inclusive, que quando você chegue em um desses locais, você tenha que assinar um termo de ciência e responsabilidade, tá? Agora, ayahuasca é droga? Depende do que você entende como droga, sim e não. Se for no termo técnico, onde droga é uma substância que, quando introduzida no organismo, produz alterações fisiológicas, então sim, é uma droga. Mas então, dessa forma, o café, açúcar, guaraná, chimarrão, várias outras coisas que a gente consome diariamente também são drogas. E tem muitas drogas que ajudam, que salvam vidas, né? Acontece que tem muita gente, a palavra droga, né, tem essa conotação de substância destrutiva, que faz muito mal para a saúde, né? Só que a ciência tem provado que esse não é o caso da ayahuasca, né? Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo links para artigos de estudos científicos sobre isso se você quiser se aprofundar. Ela não gera dependência, nem desequilíbrio, nem degeneração nas pessoas que podem tomar ayahuasca. Depois eu vou falar quem é que pode e quem é que não pode. Tem inclusive pessoas que não gostam nem de chamar ela de alucinógeno porque no termo técnico a alucinação é uma coisa que causa perda do contato com a realidade. A ayahuasca não causa, né? Acredita-se que o que acontece é uma expansão de consciência, de percepção que permite compreensão com maior clareza, tá? Então, os adeptos e pesquisadores da área de etnobotânica têm usado a expressão enteógeno para falar da ayahuasca em vez de usar droga ou alucinógeno. Enteógeno significa, abre aspas, uma substância que gera uma experiência de contato com o divino, causando uma sensação generalizada de aproximação com o sagrado e facilitando o autoconhecimento e o aprimoramento da pessoa, fecha aspas. Então o próximo tópico é, todo mundo pode tomar? Tem contraindicações a ayahuasca? Infelizmente, tem contraindicações sim, nem todas as pessoas podem tomar ayahuasca. Considera-se que é contraindicado o uso desse chá por pessoas com personalidade esquizoide, ou seja, quem tem tendência à esquizofrenia, personalidade pré-psicótica, também neuróticos com instabilidade de identidade, níveis altos de ansiedade, ou então pessoas com síndrome do pânico, né? Agora, se você toma remédios controlados, prescritos, tarja preta, tarja vermelha, presta atenção nisso que eu vou dizer agora, é uma informação importantíssima, eu vou até falar um pouco mais devagar. A ayahuasca, ela é um inibidor de monoamina oxidase, também conhecido como
IMAO, ou inibidor da MAO. Alguns medicamentos eles não podem ser consumidos juntos com inibidor da MAO. Então não pode ser consumido junto com a ayahuasca. Você tem que parar de tomar o medicamento alguns dias antes de tomar a ayahuasca. O jeito mais fácil de você descobrir isso é você pegar a bula do seu medicamento. Se você tiver lá no computador é mais fácil ainda, porque você pode usar a ferramenta de busca e você procura pela sigla IMAO ou inibidor de monoaminoxidase. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da imipramina, perdão. Na bula da imipramina, você encontra o seguinte, todas as bulas é meio padrão, você vai achar uma frase parecida com essa. Abre aspas. Imipramina não pode ser administrada em combinação ou no intervalo de 14 dias antes ou após o tratamento com um inibidor da MAO, fecha aspas. Então é assim que você encontra, mas, obviamente, né, nunca pare de tomar um medicamento controlado sem autorização do seu médico. Inclusive, alguns locais que fazem cerimônia com a ayahuasca pedem que você leve a autorização do médico por escrito, tá? Tem outros tipos de medicamentos que são antidepressivos, barbitúricos, que também é recomendado suspender antes de tomar ayahuasca, mas para não estender muito esse podcast, eu vou deixar o link disso na descrição do vídeo. Além disso, no meio acadêmico também não recomendo o uso para gestantes, tá? Mas dentre os adeptos, muitas mulheres fazem uso durante a gestação, acreditando que isso faça bem ao bebê. E realmente elas não têm nenhuma reação negativa, mas, vou deixar bem claro, o meio acadêmico não recomenda. Geralmente, né, o próximo tópico, geralmente como que são essas cerimônias com a ayahuasca? Eu tenho que me converter em alguma religião? O que eu tenho que fazer para poder participar? É só chegar lá? É só ir? Então é o seguinte, as cerimônias com a ayahuasca elas são realizadas por diversos tipos de grupos, pessoas, espiritualistas que mexem com isso. Então pode ser numa igreja de Santo Daime, que é uma religião propriamente dita, ou a união do vegetal. Também por espiritualistas, que não têm nenhuma religião, são apenas universalistas. Xamãs, neo-xamãs, que são os xamãs urbanos. E também tem surgido templos de Umbanda adeptos ao uso do chá, que fazem essas cerimônias em datas especiais. Eu conheço e já participei de uma cerimônia num templo budista dirigida por uma monja budista, né? Bom, cerimônias de ayahuasca, geralmente, eles servem entre 30 e 80 ml de chá para você, dependendo da graduação desse chá. E você pode ficar sentado ou deitado, a cerimônia ela dura em média 4 horas, é acompanhada por músicas, cânticos que ajudam a sua mente a ir entrando nos processos corretos, né? Com mensagem de cura, amor, perdão, superação e por aí vai. Só que para que essa cura aconteça, para que isso aconteça, é necessário que você entre em introspecção. Introspecção. Ou seja, você tem que ficar quietinho, em silêncio, de olhos fechados, né? Geralmente, nos locais, pede-se para que o participante não converse com ninguém durante a cerimônia e muito menos mantenha qualquer tipo de contato físico com os outros participantes. Mas por quê? Contato físico é errado? É pecado? É impuro? Não é disso, não é esse o problema. O problema é que, ao entrar em contato físico com outra pessoa, você vai entrar em processos mentais que não são os processos mentais que se espera que você tenha nesse tipo de cerimônia, certo? Existe uma equipe, geralmente de cuidadores, que monitora o andamento do trabalho, atende às necessidades das pessoas que estão ali tomando chá, por exemplo, ajudar para ir no banheiro, trazer um copo d'água, etc, né? Na maioria dos locais, apesar de ser uma cerimônia praticamente religiosa, não é necessário, ou religiosa propriamente dita, né? Não é necessário que você se converta em uma religião para tomar o chá lá. Apenas é pedido que você tenha um preparo de alguns dias para purificar o seu corpo, a sua mente, para aumentar a eficácia do chá no seu organismo. Como que é esse preparo? O tal do preceito, né? Conhecido como preceito. É uma série de hábitos que a gente muda alguns dias antes de tomar o chá para a gente poder se purificar, nosso corpo físico, espiritual, para termos experiências mais agradáveis, mais significativas quando tomarmos o chá da ayahuasca. Não tem uma forma padrão de fazer preceito, cada local ensina de um jeito, cada adepto tem o seu preceito, né? O mais comum é, obviamente, em primeiro lugar, interromper os medicamentos com a antecedência correta, indicada na bula, com a autorização do médico. E também, além disso, cerca de 3 dias antes da cerimônia, os adeptos aconselham a interromper totalmente o consumo de qualquer tipo de carne. Inclusive, alguns param de comer tudo que for de origem animal, como ovos, leite, etc. Evitar o consumo de drogas nocivas ao organismo, como, por exemplo, o álcool. Evitar o sexo, a fim de manter sua energia mais preservada possível. E a dieta durante o preceito é leve, natural,
orgânica, arroz, mandioca cozida, banana, nada de frituras, nada de alimentos pesados, corantes, refrigerante, enfim, uma alimentação bem saudável, tá? Quais são os efeitos da ayahuasca? O próximo tópico. O que eu vou sentir? O que eu vou ver? Para início de conversa, não dá para garantir com certeza que você vai ver ou sentir alguma coisa, porque cada organismo reage ao chá de uma maneira diferente e algumas pessoas têm processos tão sutis, tão dentro de si, tão lá no subconsciente que nem percebem que entraram na força, né? O que eu digo entrar na força é um termo que a gente utiliza para se referir ao estado expandido de consciência, mas é muito provável sim que você vá sentir os efeitos que eu já vou explicar. Então, como eu disse no começo, o chá ele é feito de um cipó e das folhas de um arbusto. O arbusto contém o DMT, que é o princípio ativo que provoca a expansão da consciência, as visões, etc., né? Mas essa enzima, se ela entrasse sozinha no organismo, ela seria destruída pela nossa monoamina oxidase. Nós produzimos essa monoamina oxidase que destrói a DMT. Então, o cipó, que é usado para fazer o chá, ele tem o inibidor da monoamina oxidase. Dessa forma, o DMT pode fazer efeito livremente no nosso organismo. Além de ser inibidor da monoamina oxidase, o cipó também tem outras 3 substâncias, armina, armalina e tetrahidroarmina, que são responsáveis por sensação de prazer, né, que a bebida proporciona. Algumas pessoas já definiram ele como um antidepressivo natural, já que aumenta as taxas de serotonina no cérebro, né? Os efeitos do chá começam junto com o processo de digestão, ou seja, cerca de 40 minutos a 1 hora após a ingestão dele, depois que você bebe. Os tipos de visões, também chamamos de mirações, as visões, que são mais relatados pelos adeptos do chá, é ver muitas cores intensas, mandalas, geometria sagrada, portais de luz. Também é comum ver cenas como se você estivesse num filme, mesmo estando de olhos abertos em alguns casos, né? Você pode ver, ter mirações com entidades, deuses, guias, mentores espirituais, parentes, seres de outras dimensões, de outros planetas. O teor dessas visões pode ser o mais variada possível. É comum que você se lembre de momentos da sua infância que você já tinha se esquecido há muito tempo, ou cenas de encarnações passadas, né? Tipos de sensações também são bem variadas. Em algumas cerimônias, dependendo do organismo de cada um e da graduação da ayahuasca, graduação do chá, você pode passar o trabalho inteiro apenas com sensações e sem visões, ou pode ter visões e sensações. São sensações abstratas, como estar ligado com o princípio criador, com todo o universo, você se sente ligado com a natureza, por exemplo. A sensação de estar nascendo, sensação de estar morrendo, sensação de paz interior, aceitação de si, aceitação dos outros, do mundo, né? Algumas mulheres têm a sensação de estarem parindo, né? A sensação também de estar sendo operado em cirurgia espiritual é algo bastante relatado. A pessoa volta e fala, eu me senti numa maca, senti espíritos ao meu redor que estavam me tratando do problema que eu tenho em tal órgão, eu fui operado. As pessoas voltam com um sentimento de bastante gratidão quando acontece esse tipo de coisa. Agora, são só sensações maravilhosas? Eu não vou passar mal? Não vou ter uma chamada bad trip, né? Isso vai depender da forma como você lida com as adversidades da vida. Eu posso te afirmar que com o passar dos anos tomando ayahuasca, você muda muito a sua forma de lidar com as adversidades da vida. Mas enfim, vamos supor que durante a cerimônia você se veja morrendo. Você pode escolher interpretar isso como algo desagradável, sofrer muito nesse processo, ou você pode entender isso como uma libertação, como a morte do seu ego, como a morte do seu antigo eu, para começar um ciclo novo, melhorado, né? Enfim. Você não vai controlar o que você vai ver, o que você vai sentir, mas a sua maneira de lidar com essas situações vai determinar o quão agradável vai ser a sua experiência. Outras sensações que são pouco apreciadas pelas pessoas e que são comuns efeitos, né, do chá são enjoos, cólicas, desconfortos abdominais, vômito e diarreia. Diarreia é menos comum. Depois do vômito, o vômito ele passa a ser apreciado pelo adepto mais experiente, né? Porque aí você já sabe do poder da limpeza desse expurgo, né? O vômito, ele serve para limpeza de energias deletérias, né? Impurezas do seu corpo físico e do seu corpo espiritual também. Então, é algo que os adeptos veem como algo bom, certo? Agora, tem uma coisa chamada hiperestesia, né? Hiperestesia, ela pode te fazer sentir um grande incômodo.
ela é causada por fortes barulhos, fortes luzes, porque na hora que tomamos o chá a gente fica muito sensível, então até uma vela acesa do seu lado pode ser uma luz muito forte que te causa hiperestesia, que te causa algum incômodo. Então nesse caso, você pode procurar ir para um lugar menos iluminado, menos barulhento, isso pode tirar você de uma situação de inferno e te colocar numa situação de nirvana, por assim dizer. Uma pequena coisinha que você ajusta no seu conforto, tá? Próximo tópico. Como tudo isso melhora a minha vida? Bom, a grande maioria dos adeptos da ayahuasca, eles não são usuários recreativos, ou seja, eles não tomam o chá para curtir uma brisa, né? E sim para finalidades de aprimoramento moral, espiritual, etc. Então esse aprimoramento se dá através das sensações que você tem durante a cerimônia, mas também dos pontos-chave de aprendizado que você só vai sentir depois de tomar o chá. Por exemplo, começar a entender que todos nós cometemos falhas, né? Somos seres imperfeitos ainda, e assim a gente começa a não ficar tão nervoso, não ficar nervoso de jeito nenhum quando alguém falha com você, né? Porque todo mundo é falho mesmo. Ou então entender que todos os seres são irmãos, todos os seres vivos são irmãos, e aos poucos você vai gradativamente deixando de comer carne, né? Ou deixando de ter racismo, caso você tenha alguma espécie de racismo arraigada lá dentro de si, às vezes você nem sabe, né? São fenômenos comuns relatados pelos adeptos. Como estimula a produção de serotonina, que é responsável por sensação de prazer e bem-estar, várias pessoas até deixam de ser dependentes de drogas como antidepressivo, apenas tomando ayahuasca uma vez por mês, né? Inclusive passou na Globo uma reportagem sobre detentos de um presídio em Rondônia, onde os mais comportados eram convidados e levados por uma ONG para tomar ayahuasca numa igreja do Santo Daime ali da região. Um deles relata que através desse chá ele consegue se comunicar com a vítima que ele assassinou para poder pedir perdão. Bom, muitas pessoas dizem que uma cerimônia de 4 horas vale a 4 anos de terapia com um psicoterapeuta. Tamanho é Bom, estando sob o efeito desse chá, você consegue ver a si mesmo, né? Como você realmente é. Sem as máscaras, sem os pudores que você coloca pra sociedade, que você coloca pra si mesmo, né? Você acaba se entendendo ali, com você mesmo acaba se entendendo. Bom, vamos para as minhas dicas e considerações finais aqui. Eu sou adepto da ayahuasca há mais de 3 anos, eu participo de cerimônias neo-xamânicas numa casa em São Paulo. E as minhas primeiras 3 experiências, elas foram sofridas, porque eu queria controlar a experiência, queria controlar as visões, evitando e fugindo de ter contato com cenas que feriam meu ego, que não era legal de ver, que era desagradável pra mim, verdades jogadas na minha cara pela sagrada medicina, pela sagrada professora. Então, obviamente, eu fui culpado pelo meu próprio sofrimento. Uma coisa muito comum com quem está começando a tomar ayahuasca é exatamente isso, é tentar fugir do processo, tentar controlar o processo, ficar abrindo o olho quando vê algo que não agrada, ficar levantando, passeando, mas com o passar do tempo você vai aprendendo a não fugir, a se tornar apenas um observador, né? Depois que eu parei de tentar controlar, me tornei mais observador, passivo, né, do que está acontecendo, não querer ficar controlando nada. A experiência fica muito mais agradável, muito mais iluminada, muito mais maravilhosa, divina, quando você para de tentar racionalizar tudo, de tentar controlar tudo. O ser humano tem o ego que quer controlar, que quer estar no controle, que não quer ter essa sensação de perda de controle, mas essa sensação de perda de controle é necessária para nós, porque na realidade a gente não controla absolutamente nada mesmo. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, por mais incômodo que possa ser para algumas pessoas. Outra coisa muito importante, quando você for vomitar, o que é muito normal, entenda o seu vômito como uma coisa tão normal, tão simples, como urinar, né? Uma situação que a gente pratica todo dia. Tem gente que sofre muito para vomitar como se isso fosse algo ruim, fica segurando, né? Mas não, é limpeza, é expurgo das coisas ruins que estão no seu organismo físico e espiritual, segundo um grande grupo de adeptos, tá? Outra coisa, muitas vezes as sensações desagradáveis durante uma experiência, já até falei, vou reiterar porque é importante. Muitas vezes as sensações desagradáveis que você pode ter durante uma experiência com a ayahuasca, elas vêm por conta de desconforto físico. Por exemplo, estar deitado de mau jeito, ou perto de uma luz, enfim, com frio e sem cobertor, você fica sensível. E até mesmo se você colocar a mão em cima da sua barriga, o peso da sua mão pode causar um desconforto no seu estômago. Então, para você ter uma experiência mais bacana,
procura estar sentado ou deitado bem confortavelmente, tá? Eu gosto de almofadas, gosto de cobertor, eu sou desses. Se você se interessou por esse tema, não se contente apenas com esse podcast, pesquise, estude mais antes de procurar esse chá para tomar. Se você tiver dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários, eu respondo numa boa. Pode deixar também suas sugestões para os próximos posts. Se você gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal, siga no Facebook que ajuda muito a nossa página. Gratidão, até a próxima, falou!